Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Não deixe que os seus sonhos venham a se perder, que você venha esquecer das promessas, que você venha deixar de lutar pelas dificuldades. Como naquele dia os pescadores já lavando a rede para ir para casa. Aqui não deu hoje, não dá mais nada. Só que para aqueles que creem, ainda que a palavra diz que ainda que esteja morto viverá. Quando você pensa que não dá, mas Deus vai te levar para algo muito maior e muito mais além. Porque esse é o nosso Deus, é o Deus de maravilhas. E Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Jesus. E hoje nós cremos que não é mais um dia, mais um culto, não. É o culto especial, porque nós estamos na presença do Senhor. O Senhor tem nos dado um novo tempo, uma nova visão, um novo entendimento para vencermos, Jesus. Para vencermos as barreiras, as dificuldades. E dificuldades não quer dizer que nós não vamos conseguir, mas quer dizer que nós podemos muito mais do que nós podemos imaginar, Jesus. Oh, maravilhoso Pai, nós cremos que vamos viver o impossível do Senhor, que os nossos sonhos se realizarão, que as promessas, os projetos, ó Pai, oh maravilhoso. E Deus está te convidando nessa noite para você não desistir, para você lutar e assumir a sua posição, porque você é filho de Deus e Ele te chamou para você vencer. Você nasceu para vencer. Oh Jesus, não posso deixar, não posso deixar meu sonho se perder. Oh Jesus, me esquecer da promessa, Deus, me esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Eu vou acreditar, erga a sua voz com toda a fé. Vou acreditar. Oh, Deus, Ele tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Eu sei, vou lutar para vencer. Não olhar para trás, transpor barreiras. Eu vou conquistar o impossível. Declarei, nasci pra vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer pela fé, conquistar. Sou filho de Deus, sou filho de Deus. Nasci pra vencer. Acredite, creia, creia. Não posso deixar. Meu sonho se perder, me esquecer das promessas, Deus, me esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Eu vou acreditar, Senhor, vou acreditar. O Senhor, Ele tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim, creia. Deus tem o melhor para mim. Eu sei, vou lutar para vencer. Não olhar para trás, transpor barreiras. Eu vou conquistar o impossível. Nasci pra vencer. Eu vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra
vencer pela fé. Sou filho de Deus, sou filho de Deus. Nasci pra vencer, nasci pra vencer. Vou a crer, você precisa acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer pela fé. Com que você é filho de Deus, declare: sou filho de Deus, eu nasci pra vencer. Você precisa acreditar. Oh, meu irmão, você precisa acreditar que foi pra isso. Oh, Deus, Ele te criou pra você vencer. Deus, Ele te criou pra você conquistar. Você é filho de Deus. Oh, vai assumindo o seu lugar, vai assumindo a sua posição de mais que vencedor, confiando nas promessas, na palavra de Deus. O nasci pra vencer, e pra vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer pela fé, conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra... Só a igreja declare: nasci pra vencer. Declare com fé: vou a crer que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra... É isso, declare isso com fé. Nasci pra vencer. Vou a crer que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer pela fé, com que você é filho de Deus. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Eu nasci pra vencer, sou filho de Deus. Oh, acredite nos sonhos que o Senhor tem pra sua vida, que são muito maiores, Pai. É o que a tua palavra diz, aos seus pensamentos que tenho a vosso respeito. Oh, Jesus, pensamentos de paz, não de mal, pra dar o fim, meu Deus, que nós esperamos, ó Pai. Oh, Jesus, é muito melhor aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que confiam na tua palavra, Senhor. Nós já somos mais do que vencedores. Nasci pra vencer. Vou a crer. Eu declaro que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer pela fé, conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Nasci pra vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer pela fé, conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Pai, obrigado porque mais uma vez aqui estamos. E o Senhor tem uma bênção para entregar para cada filho seu. Jesus, faz algo especial no meio deste povo hoje aqui. Dê para eles as direções, as orientações da tua palavra, e que haja crescimento para eles.
Entramos hoje aqui por essas portas para vivermos milagres e sairemos daqui com a resposta em nossas mãos. A tua presença é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é abençoadora e ela vai cuidar de cada um de nós. Viveremos coisas lindas, é o que eu creio, em nome de Jesus. E se você crê também, diga amém. Aplauda Jesus, bem bonito. Glória a Deus. Boa noite, bem-vindos, tudo bem? Vamos sentar, fique à vontade. Se você já recebeu a lição do curso Fé, segure nas suas mãos. Abra na página central, nós vamos apresentar ao Senhor e vamos pedir que Ele coloque as palavras certas diante de nós. Diga amém? E é certo que Deus tem uma grande bênção para te entregar. Amém? Levanta para o céu a lição, fecha os olhos. Pai, te agradecemos porque chegamos até aqui. E nós temos, meu Deus, hoje mais um dia de aprendizado. É a 12ª lição deste curso Fé. E nós vamos crescer abundantemente. Jesus, muito obrigado pela presença do Senhor que está aqui para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para nos fazer crescer e principalmente para subirmos degraus na nossa caminhada com o Senhor. Nós oramos, nós pedimos as grandes bênçãos e as grandes vitórias em teu nome e para a tua glória. E quem acredita diga amém e graças a Deus. Amém? Nós vamos lá, curso Fé, lição 12, realizando a obra de Deus. Podemos começar? Vamos lá então. Entre aqueles que se declaram cristãos, é grande o número de pessoas que vivem mal, sendo péssimos exemplos para o Evangelho. Como, porém, alguém poderá dar crédito à promessa de vida abundante trazida por Jesus, se aqueles que garantem que vivem debaixo de sua graça demonstram que a vida abundante não é real? Afinal, ela é real ou não? Pelas promessas bíblicas, sim. Pelo viver de muitos, parece? De quem é a culpa? Às vezes é da própria pessoa, que vive desleixadamente, sem querer aprender o que a palavra fala sobre a sua condição em Cristo, não assumindo seus direitos como membro da família do Senhor. A culpa pode cair também sobre os pregadores que não ensinam a verdade. Muitos ensinam apenas teologia. Devemos aceitar ainda que a culpa seja dos que fizeram as traduções das Sagradas Escrituras. Embora reconheçamos que eles tentaram fazer o melhor e de modo geral foram felizes na obra que realizaram, muitos pontos importantes, contudo, foram traduzidos de um modo distorcido. E por isso bênçãos têm sido desperdiçadas. É o que relata João 14:13, que já temos estudado bastante nesse curso Fé, o qual foi traduzido da seguinte maneira: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Segundo esta tradução, qualquer um pode convencer-se de que basta pedir a bênção, que ela lhe será concedida. No entanto, a verdade é bem outra. Conhecemos muitos que vivem pedindo, mas nada recebem. A razão é que Jesus não falou o verbo pedir no sentido que nós conhecemos, mas no ato de determinar, exigir, mandar.
Também é o caso da cura do cego registrado em João capítulo 9. Os versículos 13 e 4 foram traduzidos deste modo: Jesus respondeu: nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode. Se essa tradução fosse correta, poderíamos acreditar que existem pessoas que nascem cegas, aleijadas, e passam a vida sofrendo para que algum dia nelas se manifestem as obras divinas. Seguindo esse raciocínio, alguém poderia argumentar que Deus não é amor, pois permite que pessoas nasçam defeituosas e vivam sofrendo, sendo privadas da visão, audição, voz e de outras funções só para que algum dia elas venham a ser curadas. Ele receba a glória. Isso não parece esquisito? Isso é o quê? Isso é horrível. Esse não pode ser o caráter do nosso Deus. Uma coisa que nós precisamos entender aqui é o porquê de muitas pessoas não viverem o que deveriam desfrutar. Você meditou ali comigo que existem pessoas que vivem de forma desleixada. Elas ainda não entenderam que elas têm um papel de se consagrar. Eu comentei hoje no culto da tarde, acho que foi, que nós precisamos entender, irmãos, que enquanto nós não éramos de Deus, nós éramos seres exclusivamente carnais. Tudo se resolvia aqui no corpo. Aí o que acontece? Nós nos convertemos. Aí nós começamos a entender que além de um ser carnal, nós somos um ser espiritual. E que a vida espiritual reflete diretamente na vida física. Existem fadigas e cansaços que você anda sentindo, que não são propriamente cansaço, mas é um desgaste espiritual. Para você ter uma ideia, eu estou comentando com os irmãos hoje sobre o profeta Abacuque. Vamos lá? Tem Abacuque na Bíblia? Tem? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Abacuque, já pensou um filho com esse nome? Como é que a gente faz para chamar ele de um jeitinho carinhoso? Não tem, né? A gente chama o Joãozinho, o Pedrinho, o Lipe, o Dudu. Mas como é que você ia chamar o filho chamado Abacuque? Ia ficar esquisito, né? Ô Aba, ô Cuquinho, não ornou, né, pessoal? Abacuque 3:1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Então aqui dá para nós a ideia de que ele cantou essa declaração. Versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e o quê? E temi. Só para você ter uma ideia, quem esteve na igreja ontem, você ouviu aquela história bonita de Efraim. A partir do momento que você ouve a palavra e que você entende que não existem mais dias comuns, mas que todos os dias são especiais, que todos os dias Deus está à disposição para abençoar você, isso é uma palavra que deve causar em você temor. Porque quem sabe muitos de nós hoje iríamos achar que é uma segunda-feira como qualquer outra. Não é mais. Você sabe muito bem que o José leva os meninos para visitar o vovô. E quando eles voltam para casa, os dois meninos saem com uma bênção de que são uma nação. E o Efraim uma nação mais poderosa ainda. Eles saíram de casa para quê? Para visitar o vovô. E voltaram para casa com grandes bênçãos sobre si. Então Abacuque falou: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Aí diz o quê?
Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Do meio dos anos a notifica ou a visita. Na ira, lembra-te da misericórdia. O Abacuque falou: Senhor, já que eu vi essas promessas, essas declarações, esses eventos, eu tenho que te pedir uma coisa: aviva a tua obra. O que é a obra de Deus que ele estava se referindo aqui? Daqui a pouco eles vão falar sobre um outro contexto da obra. A obra de Deus é isso aqui, ó. É o povo, é os obreiros, é os pastores. Todo mundo precisa estar o quê? Avivado. Porque se você não está avivado espiritualmente, a tua carne vai começar a ficar xarope. Ah, eu tenho que ir para a igreja. Me dá aquela preguiça. Ah, eu tenho que acordar de madrugada. Ah, mas tá tão gostoso dormir. Ah, eu tenho que fazer um jejum. Ah, mas se eu não comer, começa a dar tremedeira. Tudo que você vai fazer para Deus parece que tem obstáculos. E esses obstáculos são colocados diante de nós por causa dessa falta de avivamento. A gente não está aceso, a gente não está dedicado. Eu não tive como assistir como é que foi a abertura, mas a Mara cantou uma música animada ali que eu vi, não foi? Meu socorro, essa? Então tem gente que... Meu socorro vem do Senhor. Aí tem outros. Ai, é um saco ouvir música. A Bíblia diz, ô crente amado, que o Senhor Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Como que a música é chata? Você está dizendo, a visita de Deus que está vindo na minha vida através desse louvor é uma visitação chata. E aí ele falou, a culpa muitas vezes recai em cima da pessoa, que vive o quê? Desleixadamente. Ela não entendeu que ela precisa manter sadia a vida espiritual. A gente não tem os cuidados com o corpo? Tem ou não tem? Quem de vez em quando faz uma dietinha assim, coloca umas folhinhas no prato? Quem faz isso? Pelo menos faz de conta que faz, né? Coloca lá uma folhinha, coloca lá um franguinho bem pálido assim, só dá uma assustada nele assim, só fica aquele franguinho assim que ele quase rasga a garganta de tão seco que ele é, né? Quando ele vai descer assim. A pessoa faz lá aquele negócio todo. Ela reeduca a alimentação desse corpo aqui, mas ela não se reeduca dentro da Bíblia para ter um coração saudável. E aí o que acontece? A Bíblia fala pelo menos 3 coisas do coração. No livro de Provérbios você vai encontrar a seguinte frase: o coração alegre serve de bom remédio. O corpo está fraco, o coração alegre faz o quê? Ele cura, ele remedia a situação, a pessoa não fica tão ruim. Aí tem um capítulo, que é o capítulo 13 de Provérbios. No capítulo 13, versículo 13 fala: o coração alegre aformoseia. Dificilmente você vai ficar com o rosto feliz se você está lá todo, pois é, estou cansado, dói aqui, dói acolá, dói no céu. Não. Como o coração serviu de bom remédio, automaticamente vai resplandecer, vai aparecer a diferença aqui, ó, vai resplandecer na face. A pessoa tem um brilho diferente. E aí no Provérbios 13, no 15, perdoe-me, é o 15:13 e o 15:15. Fala que o coração alegre vai ter um banquete contínuo. Isso quer dizer o quê? Para esse coração alegre, Deus não deixa faltar nada. Por isso que a Bíblia Sagrada fala, né, no livro de Isaías 40:31, que quem está esperando em Deus renova suas forças, sobe com asa como águia, corre e não se cansa, caminha e não tem fadiga. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que está sustentando essa carne. Então quando nós começamos a perceber o porquê de algumas coisas não mudarem, a primeira pessoa que nós temos que começar a investigar somos nós mesmos. Por isso que é importante sempre você estar ali pensando: Deus, eu preciso enxergar as coisas, eu preciso perceber. Ah, eu não estou bem, estou morrendo. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Quem que é a obra? Eu, você, todo mundo aqui. Aviva, Senhor, essa obra. Nós não queremos achar um fardo vir para a igreja, buscar o Senhor. Daqui a pouco vai ter o momento da oferta. Puxa vida, o pastor pede oferta, mas eu quero aplaudir com gosto. E não só quero aplaudir, não. Eu estou aplaudindo aqui, já coçando aqui o meu bolsinho, porque Deus está me abençoando, eu vou honrar a casa dele. Mas acaba se tornando aquele negócio chato, né? É igual ontem eu tive que dar uma bronca no culto. Falei: Jesus vai embora na hora da oferta? Negativo, ele não vai embora na hora da oferta, não.
Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz que ele senta lá na frente da caixa da oferta e fica olhando o povo ofertar. Então, se eu estou bem dentro do meu coração, esse momento da oferta não me agride. Pelo contrário, eu fico feliz. Glória a Deus que eu tenho para oferecer. Aleluia. Aí a Bíblia Sagrada diz, Bíblia Sagrada não, o curso Fé falou conosco, que pode ser que a culpa seja do pregador. Eu já disse isso aqui N vezes. Se algum dia você começar a perceber que essa igreja aqui está começando a ensinar abobrinha, por favor, saia. O dia que você perceber que a igreja já não alimenta mais você espiritualmente, por favor, você é livre, vai para um lugar que te alimenta. Agora isso aqui também vale para outras pessoas também, irmão. Você conhece pessoas que frequentam a igreja e a pessoa está lá patinando 200 anos e está lá ouvindo que doença é provação. Está lá ouvindo que a pessoa está com câncer, está passando por uma prova, Deus está pesando a mão na vida dela. Falar, pera, você tem que sair dessa igreja, você está sendo mal ensinado. Como é que Deus coloca as doenças em cima de Jesus e depois coloca em cima da gente também? Que negócio doido esse? Então, se existe algum tipo de engano, pula fora disso aí. Glória a Deus. Aí foi comentado também sobre a questão da tradução, que tem coisas que não foram bem traduzidas. Deixa eu te falar. Nos dias aos quais nós vivemos, nós temos muita fonte de pesquisa. Tem ou não tem? Você pega, quem tem um smartphone, levante a mão. Ai meu Deus, quem tem um smartphone, levante a mão. Você tem um smartphone, você baixa lá uma Bíblia. A Bíblia tem lá 8, 10 traduções. Você pega um versículo, você consulta em 10 expressões explicadas de maneira diferente. Aí você percebe, opa, isso aqui dá para entender desse jeito aqui. Glória a Deus, aleluia. Várias vezes você me viu aqui usando traduções secundárias para a gente poder esclarecer melhor um texto. Então isso não pode ser desculpa para a gente não vencer. Aí chega no ponto que eu quero falar com você. O exemplo de Jesus. Podemos? Quando Jesus esteve aqui no mundo, curou a todos. Ele nunca provou o sofrimento. Tampouco disse que Deus queria que alguém sofresse. Na passagem da cura do cego, ele não falou que o homem cego nascera daquele modo para que o Senhor Deus algum dia recebesse glórias pela sua cura. Como sabemos, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, idioma que não possuía sinais de pontuação como hoje nós temos. Também João, ao escrever seu evangelho, não o dividiu em capítulos e versículos. Ele escreveu como o quê? Como uma carta. Atribui-se ao cardeal Hugo, falecido em 1263, ou a Stephen Langton, falecido em 1228, a divisão da Bíblia em capítulos. Já a seção em versículos foi obra de Robert Stevens em 1551. A tradução desse trecho teria sido melhor se tivesse sido feita do seguinte modo. Se você quiser sublinhar aí, você sublinha, tá? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Mas, para que a obra divina seja realizada, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode. Repare que nos melhores manuscritos consta o verbo fazer no plural, pois o Senhor Jesus nos incluiu a responsabilidade de fazer a obra. A noite que o Senhor Jesus se refere seria o período da sua morte, os 3 dias, né? Há uma tradução da Bíblia feita mediante a versão francesa dos monges beneditinos de Maretsos, que é lá na Bélgica, que se aproxima desse nosso entendimento. Quantos milhões de criaturas têm sofrido desnecessariamente durante anos, porque pensavam que os seus sofrimentos lhes foram dados para que um dia as obras de Deus neles se manifestassem e Deus recebesse a glória. Os discípulos perguntaram ao mestre: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Esta era sem sentido. Como aquele homem poderia ter pecado antes de nascer? O Senhor Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais.
Porém, sobre a causa real do sofrimento, Jesus não falou coisa alguma, talvez porque a Escritura já falara em outras partes que a causa de todo o mal é o pecado de Adão. Porém, aproveitando a ocasião, o Senhor deu uma grande revelação. Mas para que a obra de Deus nele se manifeste, é necessário que façamos a obra daquele que enviou. Primeiro vamos desfazer uma confusão aqui. Em João 9, depois você pode ler na sua casa direitinho, você vai ver assim, ó. E passando Jesus viu um cego de nascença, um homem cego de nascença. E os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Deixa eu falar com você uma coisa. Como que pode alguém pecar antes de ter nascido, irmãos? Isso aqui nos remete a uma doutrina aí, vocês lembram qual? A da reencarnação, verdade ou não? Quem sabe na vida passada eu fiz alguma coisa errada. Isso é mentira. O homem nasce uma vez, morre uma vez, depois disso vem juízo. Não caia nessa besteira. Aí o que acontece? Uma outra questão aqui. Nós temos que aprender, irmãos, a nos libertar desse tipo de coisa. Tudo que dá errado na nossa vida é por causa de pecado. Alguma coisa não deu bem. Onde é que tem pecado? Onde é que tem pecado? Pecado. Puxa vida, o povo não vê a igreja hoje. Cadê o pecado? O pecado está no púlpito? Está na caixa? Está na coluna? Já sei, está no pastor Márcio ali. Nós temos que parar com isso. Vamos ser sinceros. Em grande maioria, quem aqui sabe quando comete uma coisa errada? As coisas nós sabemos. A gente sabe, tem o Espírito Santo dentro da gente que fala, você está cometendo uma coisa errada. Na mesma hora você se julga, ou você vem aqui à igreja ou comenta alguma coisa que só você e Deus sabe. E aí você entende, isso aqui está errado, isso aqui eu vou cortar. Então, é muito importante isso. Na vida daquele garoto, o problema não era pecado. E para muita gente que está me assistindo aqui, o problema não é o erro. O problema pode ser uma falta de entendimento. E aí Jesus falou, é necessário que a gente faça a obra na vida desse sujeito. Aí vamos continuar na lição. Era Jesus quem? Jesus quem? O homem, o personagem, o pregador. Quem deveria fazer a obra de Deus. Se ele não a fizesse, ela não seria feita. Durante anos aquele cego e outros doentes sofreram, porque ninguém fazia a obra de Deus. O mesmo é verdade hoje. Milhões estão sofrendo porque a obra de Deus não está sendo feita. Alguém pode sofrer durante anos, mesmo sendo membro da melhor igreja. Se ele não fizer a obra de Deus em sua vida, não repreender o mal, não exigir a saída das doenças e o fim do sofrimento, é necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. Para isso recebemos essa missão do Senhor Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome o quê? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará o quê? Dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os... Quando nossos primeiros irmãos na fé saíram para fazer a obra de Deus, veja o que aconteceu. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Acorde, meu irmão, já fomos enviados, temos uma missão, devemos fazê-la já, a partir de agora. Você leu ali comigo que era Jesus o homem que tinha que fazer a obra. E isso é uma coisa que nós precisamos, irmãos, compreender. Deus, ele precisa de corpos para se manifestar nessa vida. Você quer ver uma coisa? Quem já viu uma pessoa endemoniada? Já viu? O que a gente fala quando a pessoa está ali toda torta falando coisa esquisita? Está possuída pelo diabo, pelo demônio ou qualquer outra coisa que o valha. O diabo, ele é um espírito.
Para ele atuar, ele precisa de um corpo. Aí vamos mudar para o outro lado. Deus é o quê? Um espírito. Para ele operar, ele precisa da mesma coisa. Lá em 1 Crônicas 14, conta a história de Davi. Davi foi ungido rei. Os filisteus vão contra ele. E ele pergunta: Deus, o senhor vai me entregar eles? Vou, pode ir para cima que eu vou entregar. E aí acontece toda a história. E lá no versículo 11, o Davi venceu os inimigos. E aí ele fala: por minha mão Deus derrotou a meus inimigos. Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos. Então quem faz a obra sou eu, é você. Eu não sei qual é o problema que cada um aqui anda enfrentando, irmão. Para de ficar pedindo para Deus levantar alguém. Assuma você o seu lugar e faz o que tem que ser feito. Glória a Deus. Aí vamos continuar ali. O significado de realizar a obra de Deus. Somos nós que realizamos a obra de Deus. Mas o que realmente significa realizar a obra de Deus? Para as pessoas que procuraram o Senhor Jesus e indagaram dele o que era realizar a obra de Deus, ele foi claro. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai e Deus o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Vimos que eles procuraram Jesus porque não queriam ter trabalho para conseguir sustento material, pois de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, um lanche de um menino, ele fez uma multiplicação que alimentou quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Agora seria fácil, no raciocínio deles, quando tivessem qualquer necessidade, ele prontamente faria. Jesus advertiu-lhes que deveriam trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, a qual ele, Jesus, daria a eles. Entenderam então que precisavam fazer algo e foram direto ao assunto, perguntando o que seria necessário para realizar as obras de Deus. Jesus lhes informou que não são as obras que temos que realizar, as obras de Deus que temos que realizar, mas sim a obra de Deus, a qual é crer naquele que por ele foi. Deixa eu falar uma coisa aqui antes da gente tocar nesse pontinho principal. A gente precisa, irmãos, entender que algumas vezes nós gostamos das coisas facilitadas. Para você ler na sua casa o João 6 inteiro, você vai ver que Jesus multiplicou pão e peixe e todo mundo ficou feliz. Todo mundo começou a falar: Jesus é socialista. Dá comida de graça para todo mundo, ninguém precisa mais trabalhar. Aí onde Jesus ia, todo mundo corria atrás. Por quê? Comida de graça. Jesus falou: vocês estão pensando o quê? Vocês vão trabalhar por outra comida, a comida que permanece para a vida eterna. Essa eu tenho obrigação de dar para vocês, a outra não. Muito tempo depois, o Paulo escreveu lá para os irmãos lá de Tessalonicenses: se alguém não trabalhar, não come. Isso aqui até serve um comentáriozinho, né? Você que já tem uns filhos barbados aí, e o menino fica o dia inteiro no zap, só comendo beiju, né? Tem alguma coisa errada aí, não tem não? Pega esse menino, ó. Menino, tu vai caçar um serviço. Ah, mas vai dar trabalho. É isso mesmo que eu quero, que dê trabalho. E todo trabalho dá dinheiro. Glória a Deus. Primeiro comentário que a gente tem que fazer. Aí eu quero ler a segunda parte com você,
Aí a gente conclui o raciocínio. Hoje mesma pergunta, a pergunta dirigida ao Senhor Jesus é ouvida em todas as partes. E a resposta ainda é a mesma: que creiais naquele que por ele foi enviado. Mas o que é crer naquele que por ele foi enviado? Muitas pessoas garantem que creem naquele que Deus enviou. E quando lhes perguntam quem foi que Deus enviou, respondem logo: Jesus. De certo modo elas estão certas. Mas a verdade é que Deus não enviou Jesus propriamente. Ele enviou o quê? Ela encarnou-se, trazendo ao mundo Jesus. É certo que Jesus e a palavra de Deus são a mesma pessoa, mas é preciso que se entenda a diferença, pois muitos garantem que creem em Jesus, mas não vivem de acordo com eles na verdade enganam-se. Quem de fato crê no Senhor Jesus, pratica o quê? Então, o que você fará a partir de agora? Se você não fizer a obra de Deus, ela não será feita. O que você diz? Você vai fazer a obra do Senhor? Se você está doente ou com qualquer problema, pare de ficar pedindo a todo mundo que ore por você e que lhe ajude a conseguir algo de Deus. Decida-se agora mesmo a fazer a obra dele. Torne-se um filho obediente. O quê? Um praticante da palavra. Quando eles viram, irmãos, que Jesus não ia dar comida e que eles iam ter que correr atrás das coisas, aí eles tinham aquela mania: tudo que a gente vai fazer são as obras de Deus. Aí Jesus fala: só um pouquinho, não são as obras, é a obra. A obra de Deus é uma só: crer naquele a quem Deus enviou. Aí a gente pergunta na igreja: quem que Deus enviou? Jesus. Aí o que acontece? Acaba voltando àquela mentalidade católica. Infelizmente lá na igreja católica a gente tinha uma imagem de Jesus, não tinha? Não tinha aquele sujeito loiro, cabelo comprido, olho azul? Eu fico pensando aqui comigo, só na primeira pergunta: como é que lá em Israel ia ter um loiro de olho azul se o pessoal lá é tudo moreno, forte, escurinho assim? Você já pensou que susto? A gente chega lá no céu, Jesus é meio parecido com o pastor Antônio assim? Quem vai se assustar? Porque a gente está acostumado com aquela visão católica das coisas. É a mesma coisa, né? A gente vem pra cá e a gente ainda continua com aquele negócio na cabeça: ah, Jesus é de um jeito, é do outro. Não é o personagem físico, é a mensagem. Eu falei: você já pensou, a gente chega lá no céu? A Bíblia Sagrada diz que o pessoal chamava Jesus de comilão. Você já leu isso na Bíblia? Chamava Jesus de comilão e amigo dos pecadores. Já pensou, chega lá, Jesus é um gordinho que nem o pastor Jamil assim? A gente vai falar: mas meu Deus, não era nada disso que eu pensava. E na verdade não vai ser nada daquilo que a gente pensa. Você pode ter certeza disso. O importante não é crer no personagem, é crer na palavra, é na mensagem. É nisso aqui que você vai colocar o seu coração. Eu falei hoje aqui o dia todo. Vamos fazer uma pergunta bem bobinha aqui: quem de vocês consegue economizar R$30 aí numa semana mais ou menos? Quem consegue aqui? Levante a mão. Eu consigo economizar R$30, pastor. Aí eu vou fazer uma segunda pergunta: quem sabe onde é a Rua Grande? Abaixo da Rua Grande tem uma rua chamada Rua da Paz. Sim? É isso mesmo? Já estou conhecendo o Maranhão, já viu que benção? Ali é cheio de livraria evangélica. E eu fui lá esses dias, comprei 2 Bíblias. Tu vai lá com 30 conto, tu compra uma Bíblia novinha, letra boa de ler, não é letra miudinha não. Tu vai reler e estudar a Bíblia inteira. Óbvio que não tudo num dia, né? Mas você vai pegar ali, opa, vou começar aqui de volta. E vai marcando, e vai sublinhando, e faz ali uma anotaçãozinha. Eu, por exemplo, eu comento com você, essa Bíblia aqui eu carrego ela comigo desde 2011. Eu fui lá e comprei 2. Tô rabiscando as minhas Bíblias lá 3x4.
estudando, tirando revelação. Porque o que acontece? Você tem aqui a tua Bíblia antiguinha, você já fica até meio manjada. Aqui tá marcadinho, aqui tá marcado, aqui tá tal. Aonde que eu vi isso? O missionário de Reto e Reto tá com Bíblia nova. E às vezes ele tá lá folhando, eu vejo marcação. Marcadinho com caneta marca-texto. Então a gente tem exemplos, temos ou não temos? A gente só tem que colocar em prática. Ai, pastor, mas é tão bom ler a Bíblia no smartphone. Glória a Deus, aleluia. Que bom que tem aplicativo da Bíblia. Mas nada substitui, irmão, esse contato aqui, ó. Tem um das antigas ainda que lambe o dedo, lembra? Eu não faço isso. Mas tem gente que ainda faz isso. Não tem importância, lambendo, não lambendo. O importante é você ler, glória a Deus. E aprendendo e meditando, você vai fazer a obra de Deus, irmão. Você vai dividir esse fardo comigo, irmão, porque eu vou te falar uma coisa. Tem dias que qualquer coisa, corre lá no pastor. Corre lá no pastor. Esses dias, pastor, meu cachorro tá esquisito. Só faz uma oração pelo meu cachorro? Quase que eu falei, não vou fazer. Mas daí depois a gente, né? Tá bom. Põe a mão na cabeça do Totó. Como é que o pessoal chama aqui? O Billy? Você mesmo, irmão. A Bíblia diz que o justo zela pela vida do seu animalzinho. Você mesmo unge lá o cachorrinho, lá determina a bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos que aprender que nós fazemos a obra de Deus. E é isso que eu quero que você viva em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu espero, irmãos, que essas lições aqui tenham aberto o teu coração. Eu notei muita gente, irmão, despertando para a vida aí, que tem que avivar o coração mesmo. Você tem que entender que você é uma bênção na mão de Jesus e que Ele quer usar você grandiosamente. Amém? Você que está em casa aí, que também isso sirva de bênção para a sua vida. E a gente continua aqui sempre fazendo as transmissões, o culto online, e a gente se vê toda quarta, toda sexta, todo domingo, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não.